Deus disse aos sacerdotes no Antigo Testamento que para que as pessoas avisassem as pessoas para trazerem cordeiros para serem sacrificados pelos seus pecados. Vocês sabem, está na Bíblia, não é? E esses cordeiros, o sacerdote não examinava a pessoa, seja ele, fosse ele homem ou mulher, dos seus pecados. Ele examinava se o cordeiro era perfeito. Amém? Esse cordeiro, a sua morte seria como um substituto para a pessoa que trazia para o templo o cordeiro. Então, Deus também não olha para si, não olha para mim. Deus olha para o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Amém? Nós falamos sobre isso da última vez e tomamos a Santa Ceia. Hoje vamos falar de outra coisa. Vamos continuar nesse mesmo espírito, mas tem um título assim bastante longo. Não veio outra. Eu disse, olha, está um longo título, mas é assim: lembra-te do que Deus fez na tua vida no passado e experiencia outro milagre. Deus quer muito que a gente se lembre das coisas que Ele tem feito em nós. Nós não podemos esquecer das coisas que Deus faz em nossas vidas, porque essa lembrança, essa memória das coisas boas que Deus fez a nosso favor, as bênçãos que Ele derramou, das vitórias que Ele nos deu em nossas vidas, dá-nos uma força interior para que essas coisas aconteçam de novo e melhor ainda, amém? E com mais intensidade. Então o rei Davi diz o seguinte, Salmo 103, versículos 1 e 2. Pai, nós estamos gratos, Senhor, pelo Teu amor e Teu carinho, Senhor. Honra e glória ao Teu santo nome. Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, para que nós a possamos aplicar corretamente, Senhor, e ver e saborear que Tu és bom, Pai. Em nome de Jesus. Salmos 103, versículos 1 e 2. Esse é um salmo do rei Davi. Rei Davi, profeta Davi, salmista Davi. E grande homem de Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, versículo 2, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém? Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Memória. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Passados, presentes, porque para o futuro é que Ele vai fazer mais. Amém? Então, a nossa memória faz parte da nossa alma, certo? Nós somos, primeiramente, nós humanos, primeiramente somos seres espirituais, que temos uma alma e que vivemos nesse corpo que é o fato para vivermos nesse planeta com o ambiente que ele tem. Amém? Então, o principal nós é o nosso espírito. Mas entre o nosso espírito e o corpo, há aquela área da alma onde tem as emoções, onde tem as nossas vontades, as nossas escolhas, amém? E a nossa memória, o nosso entendimento. E é ali que nós temos que guardar essa memória que Deus diz para nós não nos esquecermos dos seus benefícios, amém? É ali que nós temos que guardar, porque isso vai nos fortalecer, isso vai produzir fé forte em nós, para que Deus possa de novo operar a nosso favor. Quando, por isso, a nossa memória, a nossa mente, o nosso entendimento está cheio das promessas que Deus faz na sua palavra, na Bíblia, então a nossa memória vai nos ajudar a produzir esses milagres de novo. Amém? Quando a nossa memória está cheia do quanto Deus nos tem abençoado no passado, e nós estamos a viver agora uma situação mais difícil, isso vai nos ajudar a termos uma grande esperança que aquilo que Deus fez então, Deus vai fazer hoje também na minha vida. Amém? Dá-nos uma esperança para isso. E a esperança, fé é hoje, esperança é amanhã, não é? Fé é hoje. A fé é, não é a fé será. A fé é, diz a Bíblia, não é? A esperança é amanhã. E assim Deus quer... Porque eu quero dizer uma coisa, irmãos. Deus quer, mais que você e eu, Deus quer abençoar-nos. Deus quer favorecer-nos. Ele quer, mas nós temos que estar prontos para saber receber, saber gerir bem essa bênção. Ninguém põe uma nota de 100 euros nas mãos de uma criança, ou põe. Porque sabemos que ou perde o dinheiro, ou não vai... Mesma coisa com Deus, com as bênçãos do Senhor. Ele quer que nós sejamos responsáveis, nós sabamos como usar essas bênçãos para nosso bem e para a sua glória. Não é? O Senhor é bom. Além disso, quando nós nos recordamos e nós falamos das coisas que Deus tem feito em nossas vidas, nós começamos a lembrar, no nosso interior nós estamos a louvar a Deus. Olha, Deus fez isso, não é?
Deus fez aquilo na minha vida. Graças a Deus. Olha, se não fosse Deus, não é? E nós damos o nosso testemunho. Nós estamos a louvar o Senhor. Não é? Todos nós temos, eu estou certo, testemunhas disso. E essa memória vai nos ajudar a despertarmos essa esperança em Deus, essa fé no Senhor, para que Ele possa trazer mais vitória, fazer mais coisas tremendas em nossas vidas. Deus é assim, amém? Deus não está lá em cima com o martelo, espera que você pegue para dar nas unhas com o martelo. Esse não é meu Deus, não pode ser Deus dos outros. Meu não, porque é um Deus que ama, amém? É um Deus de amor. Ele é assim, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Ele ama o pecador. Ok. Diz assim a palavra em Salmos 145. Salmos 145, versículos 7, 8 e 9. Vamos esperar um bocadinho aí. Isso. Versículo 7. 145, 7. Isso, 8 e 9. Diz assim: divulgarão eu gosto dessa parte aqui, desses 3 versículos. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e cantarão com júbilo a tua justiça. Estou a falar para Deus, não é? O Senhor é clemente e misericordioso, paciente e transbordante de amor leal. Amor leal, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor é bom para com todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Amém? É um Deus amoroso, é tão bom andar com Deus, não é? Sentimos tanto carinho, sentimos assim, protegidos por Ele. Mas houve uma pessoa que, enquanto mais jovem, aliás foi filho do rei Davi, o rei Salomão, o homem que Deus ofereceu, tu escolhe, o que é que tu queres? E Salomão, em vez de pedir ouro, dinheiros e isso, pediu sabedoria, não é? Para governar bem a nação de Israel, os filhos de Israel, o povo de Deus. E Deus tanta sabedoria lhe deu que ele tornou-se um homem mais rico. Até hoje, ainda, por mais multimilionários que haja por aí, ainda não houve nenhum, até hoje, que fosse mais rico que Salomão. Salomão tinha tudo e mais alguma coisa. E depois, ele começou a fazer escolhas na sua vida, escolhas erradas. Mais tarde, já com mais idade, ele escreveu em Eclesiastes para lembrar os mais jovens dos erros que ele fez, para que os jovens também não façam os mesmos erros. E ele diz, Eclesiastes 12, versículo 1. Eclesiastes 12, 1. Ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Está a ver? Ele está a aconselhar, não é? Porque isso aconteceu com ele. Salomão, o rei, viveu muitos anos na carnalidade, buscou simplesmente a satisfação carnal, as coisas desse mundo, festas e coisas assim, não é? Nesse mundo, sem Deus e sem a palavra de Deus. Ele afastou-se. Deus abençoou com sabedoria e tudo mais, fez-o rei de Israel, substituindo o seu pai Davi no trono e tudo mais. Deus deu a oportunidade de ser ele a construir o templo em Jerusalém, não é? O grande templo, o primeiro templo, que Davi não podia ser Davi a construí-lo, embora Davi tivesse feito todos os mapas, todas as plantas, tudo, os arquitetos, tudo trabalharam com Davi, mas Davi não pode construir o templo porque as suas mãos tinham sangue. Davi foi um grande homem de guerra, não é? Um grande guerreiro. Então ele não pôde construir o templo. Isso Deus passou para Salomão. E Salomão teve essa honra de construir o templo do Senhor. Mas Salomão, depois dos seus erros, escolhas erradas que ele tomou na sua vida, ele mais tarde compreendeu, já em idade avançada, e por isso ele escreve aos jovens, por minhas próprias palavras, diz que desde a idade jovem que é bom nós nos lembrarmos, sem nunca nos esquecermos, da bondade e da fidelidade de Deus. Amém? Andarmos com Deus. É bom, é sábio. Por quê? Porque isso fortalece a nossa fé, isso dá-nos segurança. Amém? Quando formos mais velhos, nós sabemos onde nós estamos com Deus e nós vencemos circunstâncias. Amém, queridos? Deus é conosco. E a verdade é que nesta vida, irmão, é inevitável, enquanto estivermos aqui nesse mundo, é inevitável que surjam dificuldades, tribulações, provações, problemas, não é?
É inevitável, essas coisas vêm. Mas assim como vêm, se nós estivermos em Deus, assim também eles vão. Não é? Assim eles também caem. Os gigantes caem. Davi fez tombar o gigante Golias, não foi? E nós podemos fazer tombar os gigantes que se levantam contra nós, desde que a gente esteja com o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Agora, nós temos que nos lembrar hoje, isso é um segredo aí, temos que lembrar hoje da bondade de Deus, das coisas que Deus fez na nossa vida no passado, lembrar-nos hoje daquilo que Deus fez por nós no passado, manter-nos fiéis no caminho do Senhor, para que o amanhã, para que no nosso amanhã aconteçam essas coisas grandes de Deus, esses livramentos tremendos que Deus tem para nós. Amém, amados? Deus quer, Deus deseja livrar-nos. Então, a lembrança, memórias, para Deus são muito importantes, nós nos lembrarmos. Há uma coisa que Deus não se lembra mais, a Bíblia diz, dos nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Amém? A Bíblia diz também que Ele lança esses pecados, essas coisas, no mar do esquecimento. Ele esquece, lança para o mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. E depois a versão Norton diz que um anjo põe lá uma tabuleta e diz proibido pescar. Não é? Se Deus se esquece, quem somos nós para nos lembrarmos? Se pedimos perdão, avança, em frente com Deus, esquece. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, lembremos-nos da cruz. A cruz do Senhor Jesus, a obra na cruz. Algumas recordações levam-nos à lembrança do amor de Deus. A cruz é uma delas. A cruz foi tremendo. Não é? Foi o Cordeiro de Deus, que nenhum homem conseguiu achar falta nele. Até o próprio gentio Pilatos lavou as mãos, que não havia falta nenhuma nele. Ele não tem nada a ver com isso. Vocês querem matá-lo? Olha, ele lava as mãos. Até ele não viu falta em Jesus, não é? Mas os religiosos odeiam as coisas que não são de acordo com aquilo que eles dizem, não é? E então eles mataram Jesus. Mas Jesus morreu por si e por mim. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus. Deus olhou para ele, os homens olharam para ele e não viram falta. Mesmo assim, ele morreu na cruz. Cordeiro de Deus, por si e por mim. Amém? Por isso estamos aqui hoje. Essa é a obra do Senhor. E o poder da Santa Ceia, quando nós tomamos a ceia, o pão e o cálice, o produto sumo ou vinho, sumo de uva ou vinho, com os demais irmãos da igreja, não pensem os irmãos que o poder está no pão, no pãozinho que recebe e no cálicezinho que vai tomar lá o vinho, né? O poder não está ali. O poder está em você se lembrar do que esse pão e esse cálice significa. Aí é que está o poder de Deus. Lembra-se, a Bíblia diz, fazer isso a memória de mim, diz Jesus, né? Lembrando-nos aquilo que Ele fez por si e por mim. Aí é que está a força, aí está a vitória, o poder de Deus. A lembrança da cruz, a lembrança da vitória do Senhor Jesus, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Isso leva-nos de volta para as nossas vidas. Olhamos para as nossas vidas, desde que nós verdadeiramente começamos a viver com Ele e caminhar com Ele. Lembra-nos o tempo todo que andamos com Ele e o bem que Ele tem feito a nosso favor. Sabe que Deus não se zanga com ninguém, Deus continua a amar. Deus não é ser humano, assim como nós, qualquer coisa nos ofende e nós ficamos todas coisas. Não, Deus continua a amar. Amar, o seu amor é leal, como nós lemos. Então, olha aqui um exemplo de Jesus. Lembre-se dos benefícios em que você tem na sua vida, que Deus lhe deu em Cristo. Em Lucas 22, versículos 19 e 20, é aquela cena da ceia, né? Da última ceia. Lucas 22, 19 a 20. Diz assim: E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando. É Jesus quem fala. Ele diz: Este é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: Este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Amém?
E o apóstolo Paulo, mais tarde, ele explica essa situação mais uma vez à igreja do Corinto e a nós. 1 Coríntios 11, 23, 24 e 25. E ele diz assim. Diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, nós vamos lembrar o que é que Jesus fez por nós, amém? Naquela cruz. Seu corpo foi partido, foi castigado, porque o profeta Isaías, 700 anos antes, profetizava, dizia que o corpo de Jesus ia ser partido e pelas suas feridas, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados, amém? Ele foi partido naquela cruz para que você e eu pudéssemos ser curados, amém? E depois, o seu sangue verteu, e nós tomamos o vinho que representa o sangue, não é sangue, representa o sangue de Jesus, porque é no sangue de Jesus nós temos nova aliança com Jesus. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele, amém? Nós nascemos de novo com o Senhor, ok? Então, por isso, nem o pão, nem o vinho ou o sumo de uva que nós vamos tomar tem poder algum. O que tem poder é nós lembrarmos do seu significado, o que Jesus fez por nós. Amém? É muito importante isso, mexe com a nossa fé, com o nosso coração, com o nosso interior. E esta lembrança é tão única, é uma lembrança tão preciosa. Nós estamos gratos por Jesus ter feito isso. Essa lembrança tem o poder da salvação eterna. Eu fui salvo, eu tenho vida eterna por causa da obra de Jesus. E hoje estou a celebrar tomando o pão e o cálice, amém? O significado do Senhor. E também, se estiver doente, tenho a cura, desde que eu creia, claro. Porque Deus dá-nos a escolher, não é? E nós escolhemos, Ele diz: põe maldição e bênção. Agora tu escolhe. Eu, porque te amo, eu digo: escolhe bênção, não é? Mas tu escolhes. Deus é perfeito cavalheiro. Eu nunca vi Deus obrigar, seja o que for, sobre ninguém. Ele dá sempre a escolher. E depois nós, mediante as nossas escolhas, temos as consequências da nossa escolha. Ok, número 1, lembramos da cruz. Número 2, lembramos da sua ressurreição. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E aqui entra o batismo nas águas. Batismo nas águas. Eu, quando tinha 7 anos de idade, tendo uma costela de alemão, não é? A minha mãe levou-me para a igreja luterana, e ali eu fui batizado assim, um bocadinho de gotas de água na cabeça. Lá o pastor batizou-me e pronto. Mais tarde, quando eu aceitei Jesus, mesmo quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu quis ser batizado nas águas, debaixo da água, né? Essa foi o batismo por aspersão. Eu quis ser batizado por imersão. Batizar em grego quer dizer entrar dentro de. Baptizo em grego quer dizer entrar dentro de. Se eu entro dentro do autocarro, eu estou batizado no autocarro em grego, né? Estou dentro de. Então eu quero ser batizado nas águas, eu quero entrar dentro das águas, porque significa que quando eu desço, vou para baixo das águas, significa que eu morri em Cristo. Eu estava em Jesus e Ele morreu por mim, mas eu estava lá no coração dEle, na mente dEle, na ideia dEle. Todos nós estávamos lá e Ele morreu, nós morremos com Ele. Vamos debaixo da água, tipificando o sepultamento, amém? E quando saímos, nos levantamos da água e nós ressuscitamos com Ele em novidade de vida. Se nós vamos fazer isso apenas por religião, sem ter esse conhecimento, olha, irmãos, é aquilo que eu sempre disse, vocês já me ouviram dizer isso muitas vezes nos batismos. Entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Nada mais acontece, não é? Não é? Então, é assim, é importante o batismo, porque uma pessoa quando é sepultada, não é só uma pedrinha aqui na cabeça, pois não. Vai para a cova, não é? E tapam bem tapadinho, não é? Eu quero ir debaixo da água, Senhor. Assim é. Então nós fomos batizados com Jesus. Estávamos nele na sua morte
e fomos sepultados com Ele, e agora ressuscitamos com Ele, na sua novidade de vida, e nós temos novidade de vida nós. Amém? Depois, há outra situação em algumas igrejas que ensinam que ninguém pode tomar a Santa Ceia se não for batizado nas águas. Eu pergunto, mostra uma escritura na Bíblia que diga isso. Mostra uma doutrina na Bíblia que diga isso. Não existe. Não existe. O que eles estão a dizer, se calhar não pensaram nisso, mas o que eles estão a dizer é que a água do batismo é mais poderosa que o sangue de Jesus. Porque se eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, eu não fui batizado nas águas, eu tenho, mesmo assim, tenho direito de me assentar à mesa do Pai, ou não? E tomar a Santa Ceia. Amém, amados? Então, durante o meu batismo nas águas, quando me puseram debaixo da água e depois me levantaram da água, eu fiz isso também em lembrança daquilo que Jesus fez comigo e aquilo que eu estava nele, amém? E eu quis ser batizado para isso, mas também para me identificar com Cristo. É o mandamento do Senhor ser batizado nas águas, não é? Então, eu identifico-me com o Senhor, então quero ser batizado, não é? Ok. E eu ressuscitei com Ele em novidade de vida. A minha vida anterior sem Deus acabou, terminou ali, deixou de existir, e agora a minha vida eterna iniciou em Cristo. Amém? Agora eu vou caminhar com Ele, eu vou aprender dEle, vou buscar as coisas que Ele tem para mim. Número 3, lembram-se da bênção financeira. Infelizmente, muitas coisas têm acontecido na igreja que realmente eu não vejo na palavra. As pessoas falam, eu já estive em cultos, meu Deus, falar 2-3 horas num culto só de dinheiro. Eu perguntava-me a mim, mas isso é gospel shopping? O que é isso? Dinheiro, e dá. Não. A igreja, a gente junta-se aqui para louvarmos e adorarmos o Senhor, para recebermos a sua palavra. Amém? Nós sabemos que devemos dar para contribuir com a obra, mas é de coração voluntário, não é por obrigação, porque nós fazemos questão de dar, e quando se dá a Deus, não se dá qualquer coisinha, não é? Damos a Deus porque nós queremos dar. É por isso que nós aqui não falamos de ofertas. Estamos no louvor, estamos na adoração, os amados levantam-se e depositam. Isso é entre vós e Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, o dinheiro que vocês depositam para a obra de Deus, esse dinheiro é transferido para a vossa conta na eternidade. O dinheiro que vocês não depositam, que precisam para viver, esse dinheiro vai ficar aqui. Acabou. Já cumpriu com aquilo que tinha que cumprir. Vocês compraram um carro, compraram uma casa, compraram o que precisam para sobreviver, compraram comida, compraram isto, foram de férias, é necessário ir de férias ou não? E por aí vai. Mas o dinheiro fica aqui. Mas aquilo que vocês deixam para a obra de Deus, olha lá o anjo contabilista no céu, Fernando, está aqui no livro, não é? Pronto, e tem muitos juros, tem muitos juros. Não há banco melhor. A economia de Deus é bem melhor que a economia desse mundo. A economia desse mundo falha, é fraco, não é? E muita gente diz assim, a economia frito, a economia cozido, a economia, não é? A economia de Deus é que está sempre bem. Faça isso da sua vida, decida isso de livre vontade. Caminhar com Deus nessa área também, você vai ver a diferença. Amém? Mas Deus deu-nos uma ordem na sua palavra, quanto às finanças, para nós não fazer do dinheiro e das riquezas, da nossa posição social por causa da riqueza que porventura possamos ter, um ídolo ou um substituto de Deus em nossas vidas. Para nós não fazermos isso, não é? O uso mais alto e mais nobre do dinheiro que nós podemos fazer em nossas vidas é contribuir com a obra do Senhor, ganhar almas, fazer discípulos, dar comida a quem precisa de comer, etc. Ação social, não é? Isso aí toca no coração de Deus. E Deus dá ordens ao anjo, aponta aí. E depois
Um dia, quando estivermos lá em cima, vamos receber com muitos juros para trás, né? Muito galardão, como diz a Bíblia. Missões à volta do mundo. Tantas missões, tantos homens e mulheres, eles entregaram a sua vida a Deus, eles vão para países, para coisas, para lugares mais incríveis, para pregar o Evangelho, para que haja salvação de vidas, para melhorar a situação, a qualidade de vida das pessoas. Isto vem de onde? O dinheiro aonde? É daquilo que a gente dá, não é? E é que isso acontece. E isso é um desafio para Deus, para o coração de Deus. Deus se agrada. Não é dinheiro perdido, dinheiro que você dá a Deus. Nunca pensa assim. Pelo contrário. Agora, esse dinheiro é transferido, como eu disse, para o mundo espiritual, a nosso favor. Amém? Ok. A ordem do Senhor é essa. Deuteronômio 8, 17, 18 e 19. Ok. 8. Portanto, é Deus quem está a falar. Ele diz, portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Não diga isso. Versículo 18. Antes te recordarás de Yahweh teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para gerar riqueza. Boas ideias para negócios, etc, etc. É Ele que nos faz abrir o olhinho de manhã, depois de dormirmos, despertarmos. É Ele que nos dá essa força, não é? Dá-nos a capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. Versículo 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e seguires outros deuses, de minúsculo, inclusive o dinheiro pode ser um deus, e os servires e prestares culto a eles, asseguro-te hoje que sereis exterminados. Porquê? Porque em vez de escolher a bênção que Deus deu a escolher, escolheu a maldição. E tem todas as nossas escolhas têm os seus resultados, não é? Ok. Isso financeiramente. Sirva a Deus de coração voluntário, porque você faz questão sem pressão nenhuma. Amém, amados? Estamos entendidos nessa área? Sim ou sim? Ok. Agora, a sua vida também, quando você começa a caminhar com Jesus, a sua vida deve ser um testemunho, um exemplo para outros, não é? Um exemplo, uma lembrança para outras pessoas. Epa, fulano, eu lembro, nossa, como eles estavam fiéis a Deus, a servir. Isso vai dar força a essas pessoas que se lembram, amém? Dos nossos exemplos, etc. Vais dar uma fé interior a eles. Pai, gostaria de ser assim. Vai mexer com eles no seu íntimo. Então, a sua vida deve ser um testemunho vivo, um memorial para os que viverem à sua volta e depois de si. Meus filhos, os nossos filhos, enfim, por aí vai, né? Eu sou daquelas pessoas que digo assim, embora já me tenham pressionado para escrever livro, com testemunhos do Senhor na minha vida, etc., eu prefiro que escrevam livros de mim, a meu respeito, do que eu escrever um livro. Para que a pessoa escreva um livro? Eu não quero isso. Eu quero, no tempo do Senhor, se for a vontade de Deus, assim eu farei. Mas eu quero que escreva um livro, livros acerca da minha vida. Exemplo. Eu tenho um exemplo, já há um livro que escreveram. Não todos, 100% só a meu respeito, biografia, nada disso. Mas já há lá umas páginasitas, um amigo jornalista, crente, em Gibraltar. Eu tenho lá muitos amigos, como sabem, né? A gente vai para países muçulmanos, ministrar a palavra, escondidos e tal. Então, meus companheiros de luta lá para aqueles países, a maior parte deles são de Gibraltar. E nós oramos muito antes de sairmos para as missões, lá para o norte da África, Egito, etc. E nós oramos muito. E esse jornalista escreveu um livro sobre a história de avivamentos, moveres de Deus na rocha, que é Gibraltar. Aquilo é uma rocha, não é? Na rocha. Da qual constata, lá no meio do livro, umas paginazinhas aqui do vosso sinceramente. Sabe? Constata lá, mas também entre esses todos está lá um pastor que vem de Portugal, nome Norton da Silva, Deus tem usado. Né? Por quê? Porque foi o meu exemplo que tocou neles. Né? E Deus, na sua graça, usou para que coisas acontecessem lá. Grandes avivamentos, grandes coisas aconteceram lá em Gibraltar. Então, graças a Deus. Pela graça do Senhor, não é que eu quis, que eu escolhi, escreva sobre mim, não.
Ele sentiu e ele escreveu. Amém? E isso é bom, não é? É um testemunho. Amanhã a gente não está nessa vida, mas o testemunho fica cá, não é? Então, eu estou grato por isso. Por isso, nós temos que ver uma vida de total confiança e dependência em Deus. O israelita, o hebraico, não existe na língua deles a palavra fé. Não existe. Como nós temos fé, né? Em inglês e francês e alemão, tem a palavra fé. No hebraico não existe. A palavra que nós traduzimos para as línguas do Ocidente, para fé, a palavra que eles usam, que o hebraico usa, é confiança em Deus. Total confiança em Deus. Nós dizemos que é fé, não é? Então, vive uma vida de total confiança em Deus, confie no Senhor, dependa de Deus, pratiquem ouvir a sua voz, amém? Que Ele fala com aqueles que querem falar com Ele. E quem sabe você pode se tornar mais um herói da fé. Deus tem tantos, não é? Lá, aquela parte da galeria dos heróis da fé, que é Hebreus 11. Pela fé, fulano fez isso. Pela fé, fulano fez aquilo. Pela fé, fulana fez isso. Abraão, Moisés, pela fé, Daniel, Davi, pela fé, não é? Quem sabe você pode ser mais um nessa galeria, não é? Se você praticar essa fé, em nome de Jesus. Mas termos a memória das coisas de Deus em nossas vidas é muito importante. Veja comigo, Provérbios 10, versículo 7. Provérbios 10, 7. Diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Uma pessoa que vive uma vida agradável a Deus, as lembranças que as pessoas vão ter dessa pessoa são lembranças abençoadas, não é? Porque a pessoa nos fortaleceu, as pessoas nos animam. Eu falo por mim, eu tenho homens que me ensinaram a caminhar com Deus, que me treinaram, que me ajudaram, que me aconselharam, homens que eu olhava para cima para eles, que eu respeitava, não me importava carregar a Bíblia deles, ia com eles só para aprender mais com eles, não é? Eles já não estão aqui, eles já partiram, não é? Mas eu lembro deles que para mim é uma bênção, aquilo que Deus tem feito através deles para mim, não é? Eu estou grato. Agora, uma pessoa tem um nome de perverso, olha só, não é? Cai em podridão. Aquele homem, aquela pessoa, nem se lembram deles, não é? Não vale a pena. Filipenses, lá os habitantes de Filipe, a igreja que estava em Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Filipenses 1, versículos 3 e 4. Esse homem é outro homem que eu admiro muito, o apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha só, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vocês, que me lembro de vocês. Dou graças a Deus, Senhor, pelos filipenses, Pai. Obrigado, Senhor, para aquela igreja. Obrigado para aqueles crentes amados. Obrigado. E ele diz no versículo 4, em todas as minhas súplicas ou minhas orações, em vosso benefício, sempre oro com alegria. Por quê? Porque eles dão um exemplo tremendo. Sabe, de todas as igrejas da Europa, no tempo de Paulo, acho que contribuíram mais financeiramente para ajudar a igreja, os crentes, as pessoas em Jerusalém que estavam a passar muito mal, estavam a passar fome. A igreja que mais contribuiu para ajudar foram os filipenses. Olha aí. Então ele diz que, por esse exemplo, ele ora com alegria, não é? Ele lembra-se dele, do seu coração grande para abençoar, para ajudar, para apoiar, e ele ora por eles e sempre se lembra de orar por eles, mas fala com alegria. Por vezes a gente ora, mas oramos com peso no coração, não é? Com tristeza, por causa do comportamento de algumas pessoas, ficamos tristes, não é? Mas ele não, Paulo ora com alegria. É assim que deve ser. Lembramos também que a palavra de Deus deve ser prioridade número 1 em nossas vidas. Obedecer às instruções do Senhor. Isso para o nosso próprio bem. E o apóstolo Pedro, ao contrário do que dizem, Pedro nunca foi primeiro Papa. A Igreja Católica começou só 300 anos depois de Pedro, não é? Portanto, ele não pôde ser o primeiro Papa. E 2 de Pedro 1, versículos 10 a 13. Aliás, ainda bem, porque
temos visto notícias muito feias, horrorosas mesmo. Deus tenha misericórdia, não é? Enfim, fecha o baú, vamos continuar com a palavra. 2 de Pedro 1, 10, 11, 12 e 13. Diz assim o apóstolo Pedro: portanto, irmãos, para todos nós, para a igreja que ele escreve, portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados por parte de Deus, não é? Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Olha aí. E diz assim o versículo 11: pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esse motivo, versículo 12, sempre cuidarei de vos lembrar desses princípios da palavra, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade, com V grande na palavra, que recebestes. Versículo 13, contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, nessa vida aqui, né, despertar a vossa memória. Porque o nosso corpo é um tabernáculo, não é? O nosso corpo não é um tabernáculo? O Espírito Santo habita dentro de nós, não é? Nós somos o templo do vivo Deus, não é? Enquanto aqui Pedro sempre se esforça a fazer-nos lembrar a palavra de Deus. É importante nós não nos esquecermos, termos memória daquilo que Deus tem feito a nosso favor. Agora, também temos de lembrar que a palavra de Deus é fiel e nos dá segurança nos melhores tempos de alegria e bênção em nossas vidas e nos piores tempos de problemas e tribulações em nossas vidas. A palavra de Deus dá-nos segurança. Eu posso testemunhar na minha própria vida. A palavra de Deus dá-nos segurança nisto, amém? E nós podemos confiar nesse Deus. E nós, guardando a palavra, nós temos uma segurança, porque se Deus é por nós, como diz o apóstolo Paulo, quem será contra nós, não é? Olha aí. E depois, o sábio rei Davi, o ungido rei Davi, escreve no maior salmo, o salmo mais longo dos salmos, Salmo 119. Eu só vou ler alguns versículos, senão nunca mais saímos daqui. Salmo 119, versículos 15 e 16. Versículos 15 e 16. Ele diz assim: em teus preceitos, falando de Deus, a tua palavra, em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Olha aí. Versículo 93, Paulo, do mesmo capítulo. 93, isso. Jamais esquecerei os teus preceitos, pois por eles me fizeste reviver, me salvaste. O 109. Sempre o Salmo 119. 109 diz: a minha vida, ok? A minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da tua lei, da tua palavra, porque ela é a minha segurança, não é? 141. Também essa. Sou insignificante e desprezado, contudo, não esqueci teus preceitos. Eu não me esqueço da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu não me esqueço da palavra de Deus. Então, Deus constrói, Deus mandou edificar memoriais na sua palavra, deu instruções para levantar altares de pedras e coisas assim, para as pessoas se poderem lembrar daquilo que Deus fez. Aliás, na nossa cidade, outras cidades, todas elas têm os jardins com estátuas de pessoas, heróis, personagens, que quando nós olhamos, Afonso Henrique é o primeiro rei de Portugal, não é? Ele até nem falava português, ele falava mirandês, mas pronto, não é? E primeiro rei de Portugal. E nós lembramos quem foi esse homem, não é? Eu acredito que ele foi nosso irmão na fé, porque ele não prestou vassalo ao Papa, não é? Mas pronto, essa é outra coisa. E vamos para a cidade, vemos memoriais disso e memoriais daquilo, é memória de, não é? Para se lembrar de. Isso é uma cópia daquilo que Deus manda fazer na sua palavra, aos seus servos, não é? Eu vou-vos dar um exemplo aqui do memorial, que Deus mandou, muito, mas eu vou dar aqui um exemplo para saberem que está na Bíblia. Josué que substituiu Moisés, o grande guerreiro. Josué 4, versículos 4 até 8.
olha aí. Deus falou com Josué, deu as instruções e ele agora vai passar a palavra aos outros. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo, e lhes ordenou: passai adiante da arca de Yahweh. Eles iam passar o rio Jordão, não é? Passai adiante da arca de Yahweh, vosso Deus, até o meio do rio Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, de acordo com o número de tribos de Israel, ou seja, 12, cada um uma pedra, são 12 homens, não é? 12 pedras, para que seja um sinal no meio de vós. Deus gosta de sinais no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos vos perguntarem: que significam para vós essas pedras, esse altar de 12 pedras aqui, que é isso? Por que fizeram isso? Então lhes testemunhareis é que as águas do Jordão dividiram-se diante da arca da aliança de Yahweh. A sua passagem, cindiram-se as águas. Deus abriu. Entraram os sacerdotes a carregar a arca até o meio do rio. Quando pararam, as águas foram cortadas. Estas correram para o mar, as outras levantaram-se. Começaram a andar para trás. Não é? E eles passaram em seco. O povo passou em seco. E Josué diz: apanham pedras do leito do rio. Não é? Então, a passagem, cindiram-se as águas do Jordão. Essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os israelitas fizeram tudo como Josué ordenara. Tomaram 12 pedras do meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Yahweh havia orientado a Josué, e a transportaram para o acampamento. Eles entraram para a terra prometida. Atravessando o Jordão, estavam entrando na terra prometida. Amém? Eles levaram para o acampamento e ali depositaram as 12 pedras. E Josué ergueu um altar com 12 pedras. E Josué também fez, versículo 9, erigiu também 12 pedras no meio do rio Jordão, que as águas estavam abertas, têm sido cortadas, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança firmaram seus pés. E eles continuaram, e elas, essas pedras, continuam lá até os dias de hoje. É tremendo isso. Memoriais, para nos lembrarmos de coisas tremendas que Deus tem feito. Amém? Para passarmos aos nossos filhos, a nossa descendência, os filhos dos nossos filhos, etc, etc. Aquilo que Deus fez. Nós não podemos esquecer de feitos que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? É importante nós guardarmos essas memórias. E, enfim, altares de pedras colocadas umas sobre as outras, muito simples. Não tem nada especial. Não? Agora, no caso com Josué, eles ergueram um altar no leito do rio Jordão. Visto que ainda estava seco, eles tiveram tempo para fazer o altar, lá no meio do rio, e ergueram outro, já na terra prometida, no primeiro acampamento que eles fizeram na terra prometida, não é? Na terra de Canaã, ergueram outro altar com 12 pedras, em lembrança dos feitos do Senhor. Amém? 2 altares, 12 pedras. Bendito seja o nome de Jesus. Agora uma coisa tremenda, desse altar no meio do rio de Jordão. O rio vai cheio, não se vê o altar. Mas no tempo de seca, o nível da água baixa-se e vê-se o altar. E as pessoas olham, olha fora aqui. Meu Deus, como é que ele fez isso? Não é? Uau, esse Deus tremendo. Deus é digno de admiração, ou não é? Coisas que ele faz, tremendas. E assim também ele deu instruções a Abraão, a Isaac, a Josué e a tantos outros para erguerem memoriais, para eles não se esquecerem do que Deus tem feito em suas vidas e também para as suas descendências não se esquecerem do que Deus tem feito. Amém? É importante que não se esqueça o que Deus faz em nossas vidas. Amém? Porque Deus é fiel e as pessoas precisam se lembrar que Deus é fiel. Ele ama-me. Ele quer o meu melhor. Por isso, eu vou dançar a música dele. Amém? Jacó era um homem mentiroso, enganador. Não é? Jacó. Até o dia... Aliás, as mentiras ele pagou-as bem caras, não foi? Quem semeia, colhe, não é? E ele esteve lá a trabalhar para o sogro dele N anos, não é? Por causa das mentirinhas dele. Ele também foi enganado. Mas... depois, no regresso para a terra do seu pai, Jacó lutou com o anjo, ou não foi?
Sabem da história, né? Ele lutou com um anjo. Eu não te largo, dizia Jacó. Eu não te vou largar enquanto não me abençoar. Eu não te vou largar. Abençoa-me. Agarrava só o anjo. Como se o anjo estava ali um safanão, não é? Mas não, ele aturou toda a madrugada. Até que, o que aconteceu a Jacó? Ficou com problemas de músculo numa perna. Andava assim. Não é? Sabe por quê? Deus estava a dizer, olha, não é a tua força, é a minha. Agora, porque estás assim fraco, agora vais ver quem eu sou na tua vida. Vais deixar os teus nhanhanhãs, fazer tudo à tua maneira. Agora estás fraco, agora sou eu que vou fazer por ti. E foi grandemente abençoado ou não? E Deus mudou o nome de Jacó, mudou para Israel. Teu nome é Israel. Daí os 12 filhos de Israel, os filhos de Jacó, não é? Muito bem, ok. Então as memórias são sobras preciosas de milagres e de atos que Deus fez em nossas vidas no passado, amém? E que se nós nos lembrarmos deles e estivermos atentos a essas coisas, eles podem despoltar outros milagres em nossas vidas, amém? Porque Deus quer isso. Olha aqui. Uma passagem, eu lembro que eu fiz uma pregação disso lá na África do Sul ainda, em 1988, por aí. Fiz uma pregação, mas de Marcos. É a mesma passagem, mas está em Marcos. Esta aqui é de Mateus. Jesus ia ensinar os seus discípulos sobre aqui o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles, ouvindo Jesus falar do fermento, nós não compramos pão, passamos para aquela aldeia e escrevemos contra o pão, e ele está-nos a dar nas orelhas porque nós não compramos pão, não temos pão para comer. A culpa é tua, tu tens o dinheiro, tu não me lembraste. Mas tu também não. Começaram a ir. E Jesus já fala do fermento dos saduceus, não é? E dos fariseus. Então Jesus, quando ele viu que não estavam com atenção, estavam a argumentar entre si, a culparem-se uns aos outros, de não terem pão, diz assim, Mateus 16, 8 até 11. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordai entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Olha só pensam em comida vocês? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrais a memória, nem sequer lembrais dos 5 pães para os 5.000, a multiplicação, não é? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 homens, fora mulheres, para aí umas 15.000 pessoas. E de quantas cestas recolheste? Ainda sobrou pão, não é? Todos comeram e ainda sobrou. Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, fora mulheres e crianças. E de quantos cestos recolheste? Vocês não se lembram disso? Vocês acham que eu tenho algum problema se não tivéssemos pão? Que eu não sou capaz de fazer o mesmo milagre aqui para nós comermos pão fresco? Então, para ir zangarem uns para os outros, para quê? Estão a ralharem-se uns aos outros, para quê? O que é que vocês ganham? Tenham mais a juízo. Aprendam. Não é? O Senhor está a dizer: como não entendeis que não vos falava a respeito de pães, e sim, tendo depois cuidado com o fermento, ou seja, o ensino dos fariseus e dos saduceus, o ensino venenoso. A religião mata, a religião amarra, amém? Eu estava a ensinar sobre isso. Compreenderam então, finalmente se fez luz, caiu a ficha aos discípulos, não é? Compreenderam então que não lhes dissera que se guardassem o fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, se Deus fez coisas tremendas nas vossas vidas ontem, há um ano atrás, há 5 anos atrás, ou sei lá, Deus pode fazer o mesmo hoje e muito mais, sim ou sim? Não depende dele, depende de nós, da nossa fé, da maneira como nós estamos perante Ele, amém? Podemos chamar a evidência essas coisas, concordar com Deus, assim seja, Senhor, amém? E as coisas fazem-se, amém, queridos? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu lembro, lá no Brasil, no Amazonas, Jeep lá, o carro, íamos para uma igreja, e depois tínhamos um programa de rádio. Íamos fazer perguntas sobre a Bíblia, não sei o quê.
O carro ficou entulado naquela estrada, meu Deus. Entulada. Alguns de vocês conhecem a irmã Selma, lembras da Selma? E do irmão Beto, o marido. Beto e Selma, todos vestidinhos, né? Vão para o culto, né? Toda coisa assim. Olha, o carro vai ficar cheio de lama, né? Tal. E vai empurrar, não, mas alguém tem que sair para empurrar. A gente saiu, começamos a empurrar o carro, a roda patinava, lançava lama para cima de nós e coisa. Epa! E essa agora, né? Olha, irmãos, sai do meio da mata um africano com um fato de macaco. Sabe o que é fato de macaco? Azul, do cor dessas cadeiras. Azul. Chegou lá, não fez uma palavra, só fez sinal, entra. Entramos para o carro, e ele, o Beto acelerou, o carro saiu, foi-se embora. Quando parámos o carro para agradecer, tinha desaparecido. Outra vez eu vinha de Coimbra com a carrinha da igreja e estava a chover, ali assim já naquela região da Bairrada, ali na Mielhada, no Aquim, sabe em Aquim lá, tem um furo na roda de trás. Ai, uma chuva, pá. E eu depois encostei a carrinha, fui encostando, e depois eu vi que, eu aqui estou mal, porque a vala, tem uma vala, e se eu tinha lama, os sapatos escorregavam na lama, não é? Eu não chegava lá à roda do pneu para mudar, não é? Chovia muito, de fato, tínhamos culto aqui em Aveiro à tarde, eu disse, oh Deus, Senhor, ajuda, Senhor. Chegou uma pessoa, um jovem, de bicicleta. Parou a bicicleta. Meu nome é Bruno, só disse isso. Meu nome é Bruno. Eu não sei como é que fez, foi coisa. Eu até fiquei envergonhado comigo mesmo, porque foi facílimo para ele mudar a roda. Apertou a roda, não é? E não disse nada. Pegou na bicicleta e arrancou. Eu só peguei no pneu, pus na carrinha, fechei a porta. Quando eu olhei assim, eu tinha desaparecido. Olha aí, anjos do Senhor, não é? Nós temos que confiar, nós temos que crer no impossível. Na nossa mente é impossível. A lógica diz, não é. É possível, sim. Deus vai muito além, amém? Coitadinha das nossas limitações de lógica, não é? Deus vai muito além. E nós temos que crer nessas coisas e Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Creia no Senhor. Aqui também com o pão. Andavam eles a ralharem-se uns com os outros, a culparem-se uns aos outros porque não compraram pão. Eu dizia, mas vocês, onde está a vossa memória? Então, não se lembra da multiplicação dos pães? 2 vezes? Quantas vezes é preciso fazer multiplicação para vocês se lembrarem? Não é? Não se esqueçam daquilo que Deus tem feito em vossa vida, que Ele quer fazer muito melhor. Aleluia. E mais agora, para terminar, permitam-me uma pergunta. Deus já fez algo de bom na vossa vida? Sim. Amém? Glória a Deus. Então, estas memórias da bondade de Deus, da operação de Deus em vossas vidas, são pão de alta qualidade. Essa memória é pão de alta qualidade em vossas vidas. Amém? Para despertar a vossa fé, para que Deus faça mais coisas ainda. Não é? Então, ao concluir, eu gostaria de desafiar, irmãos, não tenham medo, deem-me assim uma grande adentada nesse pão de alta qualidade, as memórias, coisas boas que Deus tem feito. Deem-me uma grande adentada, desfrutem desse pão, louvem o Senhor e nunca se esqueçam que Deus é bom, que Deus vos ama acima daquilo que vocês possam pensar ou imaginar. Deus ama, sois especiais para Ele, amém? E Ele quer o bem de todos vós. E termino com Salmos 34:8. Salmos 34:8. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Então, abriguem-se nele, caminhem com Ele e provem e vejam coisas tremendas que Ele vai fazer para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Honra e glória ao Teu santo nome, Pai. Amém, queridos? Aleluia.